deixa eu ver se está gravando. Gravando, né? Então hoje eu vou falar sobre reações quando você tem um reagente limitante, né? Então tem aqui essas frases para nós lermos, né? Em alguns casos que envolvem 2 ou mais reagentes, existe uma quantidade insuficiente de um deles que é consumido completamente pelos outros. Então, por exemplo, você tem a combustão de um combustível, né? Combustão, sei lá, do metano. Regra geral, você vai ter mais oxigênio do que metano. Ou você vai queimar carvão. Então, todo o carvão vai ser consumido na queima, e porque você tem um reagente em excesso. Ainda bem, né, que a gente tem o oxigênio em excesso. Então, a quantidade de CO2 gerado na queima do carvão é limitada pela quantidade de carvão que você tem, não pela quantidade de oxigênio, que a quantidade de carvão, seu combustível, é limitada. Então, ele é o reagente limitante. O oxigênio é o reagente em excesso. Então, o reagente em menor quantidade limita a quantidade de produto que pode ser formado. Então, a massa de produto é condicionada à massa dos reagentes limitantes. Então, vou apresentar um exemplo aqui bem inusitado e altamente sem noção, né? Que é a receita de gemada, né? Então, isso aqui, receita de gemada. Então, vou usar aqui a gemada, né? O OV, eu estou me referindo a um ovo. O A cedilha seria o símbolo químico da colher de açúcar, né? Uma colher de açúcar. Vejamos aqui. E o GM é gemada, né? Uma gemada. Então, você tem que a reação, digamos, você tem assim, um ovo mais 3 colheres de açúcar, e aí você, misturando bem, você vai ter uma gemada. Se você colocar menos açúcar, não vai ser uma gemada, vai ser ovo com açúcar, e se você colocar mais açúcar, também não vai ser uma gemada, vai ser açúcar com ovo. Então essa aqui é a nossa reação química aqui de preparação da gemada. Então vou colocar aqui uma questão, né? Então, se tivermos, enfim, vou tentar aqui não errar o português, né? Meu português é péssimo. Se dispusermos de 4 ovos e, vamos dizer lá, 15 colheres de açúcar, deixa eu apagar isso aqui, fica meio feio, colheres de açúcar, quantas gemadas? Quantas gemadas podemos preparar? Eu sei que você já tem a resposta aí na cabeça, mas eu vou fazer aqui para a gente ter o procedimento, né? Então, nós vamos pegar aqui e vamos obter o fator estequiométrico, ou razão molar, né? Então, isso aqui, fator estequiométrico, né? Então, ovo para açúcar, pela estequiometria aqui é 1 para 3, né? Quer dizer, você precisa de um ovo para 3 açúcares, né? Então, isso aqui dividindo um pelo outro dá 0,333. 0,333. Na prática, o que nós temos? Então isso aqui é o fator estequiométrico. Na prática, a razão molar
entre aspas, porque não é um mol, que a gente não tem um mol de ovo. Então, lá, ovo para açúcar. Quantos ovos nós temos? Nós temos 4. Açúcar nós temos 15. Então, deixa eu pegar aqui a minha calculadora. Vamos lá, então. Vejamos o que temos aqui. 4 dividido por 15. Isso aqui deu 0,267. 0,267. Então, repare que esse 0,267 é menor que o 0,33, indicando que o que nós temos aqui no numerador tem de menos e o que temos no denominador tem de mais. Consequentemente, OV é o limitante, é o reagente limitante. É o limitante. E o número de gemadas, então, é ditado pela quantidade do limitante, que é o número de ovos, do reagente limitante. Então, você tem aqui que uma gemada, digamos, o número de mols de gemadas, digamos assim, vai ser igual ao número de mols de ovos. Então, se você tem 4 ovos, você vai produzir 4 gemadas. Você vai consumir apenas 12 colheres de açúcar, então resta ao final 3 colheres de açúcar que não foram consumidos. Então é assim que você trata os problemas de reagente limitante e reagente em excesso. Agora vamos pegar problemas práticos aqui mais relevantes, né? Primeiro, antes de começar a fazer qualquer coisa aqui, eu vou calcular o número de mols de alumínio e o número de mols de oxigênio. Basta você dividir pela respectiva massa molar. Você tem aqui, número de mols de alumínio vai ser a massa de alumínio é 50, a massa molar do alumínio é 27, arredondando, né? Então isso dá 1,852 aproximadamente. 1,852 mol. O número de mols do O2, de oxigênio, é 50 dividido pela massa molar do O2, que é 32 gramas por mol, isso dá 1,563. 1,563 mol. Então vejamos o que nós temos aqui. Você tem uma massa de alumínio e uma massa de oxigênio. Uma massa de alumínio e uma massa de oxigênio. As massas são idênticas. Então aquela pessoa desavisada, sem cultura química, poderia pensar que você tem quantidades equivalentes aí de alumínio e oxigênio e você não teria excesso de nenhum deles e ao final eles seriam completamente consumidos. Mas essa pessoa não pode afirmar isso. Isso está errado. Então, apesar das massas serem idênticas, você não pode dizer que eles estão lá nas devidas proporções estequiométricas. Eu calculei o número de mols dos dois reagentes, e mesmo assim não posso dizer que o alumínio, por ter número de mols maior, esteja em excesso. Ainda não posso dizer isso. Eu preciso ter a equação química balanceada para obter o fator estequiométrico e depois comparar com a razão entre o número de mols que se tem na prática. Então aqui, ó, qual é o reagente limitante? Sim, faltou aqui uma parte do enunciado. Você tem a reação entre o alumínio e o oxigênio. Então, primeiro a reação. Então, você tem lá alumínio sólido reage com o oxigênio gasoso, dando Al2O3, que também é um sólido, né? Então, eu vou balancear isso aqui evitando frações nesse momento. Então, 2, embora a fração não seja problema para nós, né? 3 aqui. 4 aqui. Vamos ver se está balanceado. 4 alumínios. Oxigênio, 2 vezes 3, 6.
2 vezes 3, 6. Eu acho que está balanceado. Então, você tem a reação entre o alumínio e o oxigênio, produzindo o óxido de alumínio. Você não sabe se você vai ter um reagente em excesso quando você mistura 50 gramas dos dois reagentes. Calcula o número de mols, aí ainda assim você não pode afirmar nada sobre quem está em excesso, quem é o reagente limitante. Então, com a equação química balanceada, você vai obter o fator estequiométrico. Então, aqui nós temos o fator estequiométrico, né? Então, esse é o fator estequiométrico. Então, vamos lá. Número de mols de alumínio para número de mols de O2. Então, isso aqui você obtém a partir da equação química balanceada. Na frente do alumínio tem o número 4, na frente do oxigênio tem o número 3, porque o alumínio reage com o oxigênio na razão de 4 mols de alumínio para 3 mols de oxigênio. Então, esse é o fator estequiométrico, digamos assim, teórico, que veio lá da equação balanceada. Agora, o que nós temos na prática? Então, até vou mudar de cor aqui minha canetinha. Na prática, temos 2 pontos. Temos a seguinte razão molar: número de mols de alumínio sobre número de mols de oxigênio, dando... bom, alumínio nós temos 1,852 sobre 1,563. Então, vamos dividir 1,852 dividido por 1,563. 52, 1,563. Isso dá 1,185. 1,185, enquanto isto aqui dá 1,333. Aliás, deixa eu mudar a cor aqui, né? Aqui, mudar a cor para ter o contraste, né? Então, 1,333. Então, a razão estequiométrica diz que o alumínio reage com o oxigênio na razão de 4 mols de alumínio para 3 mols de oxigênio. 4 dividido por 3 dá 1,333. Está aqui. Na prática, nós temos 1,852 mols de alumínio, 1,563 mols de oxigênio. Dividindo um pelo outro, dá isso aqui. Então, repare que, na prática, a razão entre o número de mols de alumínio e o número de mols de oxigênio é inferior ao fator estequiométrico. Se é inferior ao fator estequiométrico, quer dizer que o que está no denominador tem de mais e o que está no numerador tem de menos. Então, você pode afirmar que o alumínio é o reagente limitante. Então, o alumínio é o limitante. É o reagente limitante e a massa do produto, né? Então, a massa de Al2O3 é calculada a partir da massa de alumínio. Massa, na verdade, número de mols, né? Então, vamos agora calcular a massa do óxido de alumínio. Então, você tem aqui número de mols do Al2O3 sobre número de mols de alumínio. Olhando aqui, o alumínio é formado, o óxido de alumínio é formado na razão de 2 mols para cada 4 mols de alumínio consumido. Ou seja, 0,5 aqui, né?
Então, o número de mols de óxido de alumínio formado vai ser metade do número de mols de alumínio, digamos assim, consumidos. Então, 1,852 mol. Então, vamos fazer a conta aqui. 1,852 dividido por 2 é igual a 0,926. 0,926 mol. A massa do Al2O3 vai ser esse número de mols multiplicado pela massa molar. Então, 0,926 mol vezes a massa molar. A massa molar disso aqui deixa eu pensar aqui, 48, é 102. Então, 102 gramas por mol. Então, aqui eu simplifico, né? Simplifico. Então, isso aqui vezes 0,926. Pelas minhas contas, deu 94,45 gramas. Então, 94,45 gramas. E agora a gente calcula a massa do reagente em excesso que sobrou. Sim, só um detalhe aqui, olha. Esse rendimento teórico aqui, eu não gosto muito desse termo, alguns livros usam. Basicamente, entenda qual é a massa do produto, ao invés de entender isso aqui, qual é a massa do produto. Então, rendimento teórico aqui, vocês entendam quanto de produto você obtém nessa reação. Então, agora nós vamos calcular o quanto sobra de reagente em excesso. Então, vou calcular a massa de O2 que sobra após o final da reação. Então, veja só. Esse número de mols de oxigênio é o número de mols inicial. A gente pode dizer assim que o número de mols de oxigênio inicial é igual ao número de mols de oxigênio que reage mais o número de mols de oxigênio que sobra. E eu quero saber o número de mols de oxigênio que sobra. Então, vamos por aqui. O número de mols de oxigênio que sobra vai ser igual ao número de mols de oxigênio que você tinha inicialmente, menos o número de mols de oxigênio que reage. Então, vou colocar aqui número de mols de oxigênio inicial, quanto reage de oxigênio. Você pode pegar essa expressão aqui, enfim, você pega a equação química balanceada para ter o número de mols de oxigênio que reage. Você pega aqui, número de mols de O2 sobre número de mols de alumínio é o limitante, né? Igual 3/4. Então, você pode dizer assim que o número de mols de O2 que reage vai ser igual a 3/4 do número de mols de alumínio, que é o reagente limitante. 3 está na frente do oxigênio, o alumínio tem um 4 aqui, né? Então tá aí. Então aqui vai ser 3/4, número de mols de alumínio. Então, o número de mols do O2 que sobra vai ficar. Bom, o número de mols de O2 inicial é 1,563. 1,563 menos 3/4, o número de mols do reagente limitante, 1,852. 1,852 mol. Então,
fazer a continha aqui, né? 4 vezes 1,852 aqui. Então, 1,563 menos isso aqui dá 0,174 mol. 0,174 mol. Aqui, 0,174 mol. E aí você multiplica esse número de mols aqui, do oxigênio que sobra, pela respectiva massa molar. Então a massa do oxigênio que sobra vai ser esse número vezes 32 gramas por mol, ou seja, 5,57 aproximadamente. 5,57 gramas de oxigênio restam ao final sem ter reagido, né? Então agora vejamos aqui um outro exemplo. Deixa eu ver se isso aqui compensa ver, talvez. Pronto, outro exemplo aqui envolvendo o conceito de reagente em excesso, reagente limitante. Então, uma das etapas na fabricação do ácido nítrico é a oxidação da amônia. Então você tem a amônia aí sendo oxidada a NO, esse monóxido de mononitrogênio. Então, primeira coisa, a gente tem que balancear aqui. Pela minha experiência, eu já vou começar colocando esse 3 aqui na frente da água. 3. Agora eu tenho 6 hidrogênios, coloco um 2 aqui, 6 hidrogênios. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Oxigênio do lado direito, 3 mais 2, 5. Então aqui é 5 sobre 2. Mas tem aquelas pessoas mais sensíveis que não gostam de frações, né? Se você é uma delas, eu não tenho nada contra a fração, fazendo certo dá certo, mas se você não gosta de fração, você multiplica tudo por 2. Então você tem lá 4NH3 mais 5O2, dando 4NO mais 6H2O. Continua balanceada do mesmo jeito. Bom, então você tem essa reação balanceada aqui da oxidação da amônia. O produto de interesse aqui é esse óxido de nitrogênio. Imagine assim que você parte de 43 gramas de amônia e 35,4 gramas de oxigênio. Qual a massa do produto formado? Bom, primeiramente você precisa saber se tem alguém que está sobrando aí, se tem reagente em excesso, e se tem reagente limitante. Então, se você não sabe isso, você precisa descobrir. Então, primeira coisa, você calcula o número de mols dos reagentes. Então, você tem lá, número de mols do NH3 é a massa, 43 gramas, dividido pela massa molar. Ou seja, 43 dividido por 17. Isso aqui dá 2,530, arredondando. 2,530 mol. E o número de mols de oxigênio é a massa, 32,4, dividido pela massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol. 35,4, né? 35,4 dividido por 32 gramas por mol. Isso dá 1,110. 1,110 mol. Arredondando. Então, aqui eu já posso dizer que, deixa eu olhar aqui, quem está em excesso? Eu acho que a amônia está em excesso. Mas vamos tentar verificar isso, se é verdadeiro esse meu palpite. Então você tem aqui, número de mols, eu escrevi aqui a razão, o fator estequiométrico, né? Então eu vou escrever aqui o meu fator estequiométrico. Estequiométrico, né? Então, você tem lá, número de mols de NH3 sobre
número de mols de O2. Então, pela estequiometria aí, você tem NH3, você tem 4, O2 você tem 5, né? Porque amônia reage com oxigênio na razão de 4 mols de amônia para 5 mols de oxigênio, né? E 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, isso é a razão estequiométrica, digamos assim, teórica, né? Que vem da equação química balanceada. Então, na prática, o que nós temos? Na prática temos... O que nós temos na prática? Número de mols, a seguinte razão molar aqui, NH3 sobre O2, isso aqui dá, vejamos, NH3, 2,53, 2,53, O2, 1,11. Então vamos ver quanto dá isso aqui. 2,53 dividido por 1,11. Isso aqui, né? 2,28 aproximadamente. 2,28. Deixa eu até conferir aqui. 4 sobre 5. Isso aqui. Sobre isso aqui. Então, repare que a razão molar aqui, entre o número de mols de amônia e oxigênio, é superior à razão estequiométrica. Se é superior, o que tem no numerador tem de mais, o que tem no denominador tem de menos. Então, logo, nós podemos concluir que a amônia está em excesso e o O2 é o limitante. Então, O2 é o reagente limitante. Então, a quantidade do produto fica determinada pela quantidade do reagente limitante. Então, agora nós calculando a massa do NO. Então, vamos lá. NO é o nossa substância desejada. Então, você tem lá número de mols de NO sobre o reagente limitante, né? Que é a substância dada, O2. Aqui você tem 4 para 5. Então, o número de mols de O2 vai ser 4 para 5. O número de mols de O2 não, o número de mols de NO, que é o produto que eu quero encontrar aqui. O número de mols de NO vai ser 4 sobre 5. Número de mols de O2, ou seja, 0,8, que multiplica o número de mols de O2, que é o limitante, 1,110 mol. Então, isso aqui vai ficar 0,8 vezes 1,11, então deu 0,888. 0,888 mol. Então, você sabe que a massa do NO é igual ao número de mols do NO vezes a massa molar do NO. Então, isso aqui vai dar 0,888 mol, que multiplica pela massa molar do NO. Nitrogênio, a massa é 14, oxigênio é 16, a massa molar disso aí é 30. 30 gramas por mol. Então, isso aqui, 0,888, isso aqui dá 26,64 gramas. 26,64 gramas. Bom, agora nós calculamos a massa do reagente em excesso que resta sem ter reagido. Então, cadê aqui? Então, deixa eu mudar de cor aqui. Então, eu vou pôr cor azul. Então, massa, calcular a massa do reagente em excesso
em excesso e sobra. Então, quem é o reagente de excesso? É amônia, né? Esse aqui é o número de mols inicial de amônia. Então, você pode dizer assim que o número de mols inicial de amônia é igual ao número de mols de amônia que sobra mais o número de mols de amônia que reagiu. Então, você quer saber o quanto sobra, né? Então, você tem aqui número de mols de NH3 que sobra vai ser igual ao número de mols de NH3 inicial menos o número de mols de NH3 que reage. Então, você precisa saber o número de mols de NH3 que reage. Olhando para cá, isso aqui, ó, tá vendo? Professor, Oi? isso aí é tipo uma fórmula, então, né? É, é, Não só meio, com amônia. é meio que uma lógica, né? Assim, Ah, o número de mols inicial, que é o quanto você colocou lá, é maior do que o quanto reage, é maior do que o quanto sobra, né? A soma do quanto reage e o quanto sobrou. então pode fazer com outros também além do amônia. É, Certo, em outras situações. certo. Então, a gente, ó, olha para essa razão estequiométrica aqui. Aqui você já tem de cara que o número de mols de NH3 que reage, isso aqui te dá o número de mols de NH3 que reage, é 0,8 multiplicado pelo número de mols do reagente limitante, né? Então vai ficar assim, ó, número de mols de NH3 que sobra é igual número de mols do NH3 inicial menos 0,8 número de mols de O2. Então vai ficar assim, número de mols do NH3 que sobra igual o número de mols inicial de amônia 2,530. 2,530. Aí menos 0,8 vezes de oxigênio aqui, 1,110. Então vamos fazer a continha aqui. Vai sobrar bastante amônia. Então 2,53 menos 0,8 vezes 1,11. Isso aqui deu 1,642 mols. Então 1,642 mol. E aí você calcula a massa de amônia que sobra, que é o número de mols, 1,642 mol, que multiplica pela respectiva massa molar, que é 17 gramas por mol. Então, isso aqui vezes 17, 27,91. 91 gramas. Tá aqui. Bom, então esse é o que sobrou, né? Você começou lá com 43 gramas de amônia, sobrou 27,91 gramas de amônia depois da reação ter acontecido. Bom, agora deixa eu pensar aqui. Então vamos lá, descer um pouquinho aqui. Esse aqui, na verdade, aqui eu acho que esse aqui é um pouquinho diferente. Esse aqui eu tenho um erro aqui na questão. Deixa eu só editar aqui. Então aqui eu vou pôr nitrogênio. E aqui eu vou pôr hidrogênio, aí fica melhor. Então tá aqui a reação de síntese da amônia. Eu não gosto da reação escrita desse jeito aqui, vou apagar. Vou escrever do jeito que a gente está acostumado. Eu vou dar uma melhorada aqui, ó, vou até mudar de cor aqui a canetinha. Pronto. Então tá aqui, né? Joia.
Então, você tem a reação da síntese da amônia. Você tem lá nitrogênio, que reage com hidrogênio, dando o NH3. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Acho que está balanceado, né? Então, suponha que você tenha 1,39 mols de nitrogênio e 3,44 mols de hidrogênio. Quantos gramas de amônia você pode fazer? Então, primeiro, eu não posso dizer que o hidrogênio esteja em excesso ou que o nitrogênio esteja em excesso. Na verdade, eu desconfio que o nitrogênio esteja em excesso, mas a gente vai comprovar isso com o fator estequiométrico. Então, você tem aqui, ó, número de mols de N2 sobre número de mols de H2. Então, lá pela equação balanceada, o nitrogênio reage com o hidrogênio na razão de 1 mol de nitrogênio para 3 mols de hidrogênio. Então, 1 por 3 dá 0,333. Na prática, o que nós temos na prática? Então, na prática, o que nós temos é número de mols de nitrogênio sobre número de mols de hidrogênio igual nitrogênio 1,39. E aqui 3,44. Então você tem aqui 1,39 dividido por 3,44. Isso dá 0,404. 0,404. Aqui. Então, na prática, a razão entre o número de mols de nitrogênio e hidrogênio é superior ao fator estequiométrico. Se é superior, se é maior, o que tem no numerador tem de mais e o que tem no denominador tem de menos. Então, o nitrogênio está em excesso, o hidrogênio é o limitante. Então, o H2 é o reagente limitante. Então, nós calculamos a quantidade de amônia formada a partir da quantidade do reagente limitante. Então, vamos aqui, cálculo da massa do produto. Então, o produto é amônia, a substância desejada, vai aqui no numerador, né, número de mols do NH3, sobre a substância dada, que é o reagente limitante, número de mols de H2, aqui você tem 2 para 3. Então, o número de mols de amônia vai ser igual a 2 terços do número de mols de hidrogênio, que é o nosso reagente limitante. Aqui, 2 terços do número de mols de H2. Então, 2 sobre 3, que multiplica o número de mols de H2, 3,44, então 3,44 mol. Então isso dá 2 por 3 vezes 3,44. Então isso dá 2,293 gramas. 2,293 gramas. E agora nós vamos calcular a massa do reagente em excesso que sobra. Então, calcular a massa do reagente limitante que sobra ao final da reação. Então, limitante não, reagente em excesso. Vou apagar aqui, né?
Reagente em excesso. Em excesso. Então, o que é o reagente em excesso? É o nitrogênio. Você pode dizer que o número de mols de nitrogênio no início é igual ao número de mols do nitrogênio que reage, mais o número de mols do nitrogênio que sobra. Então, você quer achar o número de mols do nitrogênio que sobra. Então, o número de mols do nitrogênio que sobra vai ser igual ao número de mols de nitrogênio no início, menos o número de mols do nitrogênio que reagiu. Então, quanto de nitrogênio reagiu? Você pode pegar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. E disso aqui, você tem que o número de mols de nitrogênio que reagiu vai ser igual a 1/3 do número de mols do hidrogênio, que é o meu reagente limitante. Então, vai ficar assim, número de mols do nitrogênio que sobra é igual ao número de mols do nitrogênio no início, menos 1/3 do número de mols do reagente limitante. Então, no início, você tinha 1,39 mol do nitrogênio, aí menos o reagente limitante, 3,44 mol de hidrogênio, 3,44, você tem que dividir por 3, olha ali o 3. Então, vamos ver quantos mols de nitrogênio sobra. Então, você tem lá 1,39 menos 3,44 dividido por 3. Isso dá 0,243. 0,243 mol. Tá aqui. E agora você calcula a massa do nitrogênio que sobra, que é igual o número de mols do nitrogênio que sobra, vezes a massa molar do nitrogênio. Então, isso aqui vai dar 0,243 mol, que multiplica pela massa molar, que é 28 gramas por mol. Então, isso aqui vezes 28 dá 6,81 gramas. 6,81 gramas do reagente em excesso que resta ao final sem ter reagido. Bom, vejamos aqui agora. Aqui mais um probleminha. Então, tá aqui. Mais um problema envolvendo reagente limitante. Isso aqui eu tirei do Atkins, aí que vocês têm o respectivo capítulo. Então vamos lá, né? Aqui trata-se da reação entre o carbureto e a água. Carbureto, também chamado de carbeto de cálcio, né? Não sei se hoje em dia ainda é usado para essa finalidade, mas antigamente você conseguia carbureto em oficinas de funilaria. Então, o carbureto era usado na solda de acetileno. O carbureto é um sólido, né? Tipo uma pedra, vamos dizer assim. É um sólido que você coloca dentro da água e você observa uma efervescência. E aí você acende e você observa a chama, uma chama, digamos assim, com bastante fuligem saindo da superfície da água. Porque quando o carbureto entra em contato com a água, ele produz o gás acetileno, que nessas condições que eu expliquei, ele queima, mas não de maneira completa. Ele tem muita fuligem na chama na chama da queima aí do acetileno, a menos que você tenha um cilindro de oxigênio lá para alimentar essa combustão, que é o que acontece lá ou pelo menos acontecia nas oficinas de funilaria antigamente, que tinha essa solda de acetileno. Então, vamos lá. Não sei, talvez hoje eles tenham um cilindro de acetileno lá, não
não o sistema de carbureto como era usado antigamente. Bom, então, carbeto de cálcio, CaC2, reage com água para formar hidróxido de cálcio e o gás inflamável etino, ou acetileno. Então você tem a reação aqui do carbeto de cálcio, conhecido como carbureto, com a água, formar aqui o acetileno. Então no passado essa reação era usada na queima de combustível nas lanternas presas aos capacetes de mineiros, porque os reagentes são facilmente transportados e o acetileno queima com uma chama brilhante devido às partículas de carbono incandescente formadas. Qual é o reagente limitante quando você parte de 100 gramas dos dois reagentes? Então, primeiramente, identificar quem é o reagente limitante. Então, você tem lá 100 gramas de água, 100 gramas de carbureto. Uma pessoa desavisada poderia imaginar que carbureto e água reagiriam de maneira completa, sem sobrar nem carbureto nem água, né? Mas não dá para afirmar quem está em excesso, que é um limitante aí, só pelas massas. Então, primeira coisa, você calcula o número de mols dos dois reagentes. Então, você tem lá, o número de mols de água vai ser 100 gramas dividido por 18 gramas por mol, que é a massa molar da água. Então, isso dá 5,56 mol. Vamos colocar 3 casas aqui para ficar mais bonitinho. 5,56 mol. O número de mols do CaC2, o carbeto de cálcio, é 100, que é a massa, dividido pela massa molar. A massa molar, bom, o cálcio, massa atômica 40, o carbono 12, 12 vezes 2, 24, mais 40, 64, então eu divido 100 por 64. Isso dá 1,563. 1,563 mol. Pelo número de mols aqui, de cara, eu já posso afirmar que a água está em excesso. Olha o número de mols aqui. Porque na prática, você vai ter assim, ó, número de mols de água, ou melhor, em teoria aqui na fator estequiométrico, CaC2, você vai ter 2 mols de água para cada mol do carbeto. Na prática, o que nós temos? Na prática, nós temos lá o número de mols de água sobre o número de mols do CaC2 igual 5,556 sobre 1,563. Então, isso aqui vai dar 5,556 dividido por 1,563. Isso dá, então, 3,55. 3,55. Mais um 5 aqui. Então, você percebe que, na prática, a razão entre o número de mols de água e o número de mols de carbeto de cálcio é muito superior a 2. Isso quer dizer que a água está em excesso, o carbeto de cálcio é o reagente limitante. Então você calcula o número de mols do acetileno a partir do número de mols do reagente limitante. Então vamos fazer isso agora. Então vou mudar de cor aqui. Então calculando a massa do produto, do acetileno. Formado aí nessa reação. Então repare que o limitante é o carbureto, né, o carbeto de cálcio, faz sentido, né? Você não vai levar mais água do que carbureto na lanterna, essas lanternas que o pessoal de mineração usava. Então você tem aqui 1 para 1. Então você tem que o número de mols do
C2H2 é igual ao número de mols do CaC2, que é igual a 1,563 mol, já que o CaC2 é o reagente limitante. Então, aqui a massa do C2H2 é o seu número de mols, 1,563 mol, que multiplica pela massa molar do C2H2. Carbono 12, 12 vezes 2, 24, mais 2, 26. 26 gramas por mol aqui. Então, isso aqui vai dar, cadê aqui, 1,563 vezes 26. Então, isso dá 40,64 aproximadamente. 40,64 gramas de acetileno formados aí nessa reação. Agora, vamos calcular o quanto sobra. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Vou pegar essa cor aqui. Então, calcular a massa de reagente em excesso, né, de água, que esta, e não ficou bom esse Q aqui, né, vamos melhorar isso aqui, que resta ao final da reação. Então, vejamos aqui. Esse aqui é o número de mols inicial de água. Você pode dizer, então, que o número de mols de água no início é igual ao número de mols de água que sobra, mais o número de mols de água que reagiu. Então, quero o número de mols de água que sobra, né? Então, o número de mols de água que sobrou vai ser igual ao número de mols de água inicial menos o número de mols de água que reagiu. Aqui você tem o número de mols de água que reagiu. O número de mols de água que reagiu é 2 vezes o número de mols do reagente limitante, CaC2. Você vai ter aqui número de mols de água que sobrou sem reagir é igual ao número de mols de água inicial menos 2 vezes o número de mols do reagente limitante, que é o CaC2. Então, isso aqui vai ficar número de mols de água inicial, 5,556, menos 2, que multiplica número de mols de carbeto aqui, 1,563, 1,563. Então, isso aqui vai ficar, vejamos, 5,556 menos 2 vezes 1,563. Então, isso dá 2,43. 2,43 mol. Então, a massa de água vai ser esse número de mols vezes a respectiva massa molar. Você tem aqui massa de água que sobra, vai ser esse 2,43 mol, que multiplica pela massa molar da água, 18 gramas por mol. Então, isso aqui vezes 18 dá 43,74. 43,74 gramas. Então, daqueles 100 gramas de água, reagiram apenas 56,26 gramas de água. E sobrou, ao final, 43,74 gramas, porque a água é o reagente em excesso. O reagente limitante é o carbeto, né? Então, de reagente limitante era isso que eu tinha para falar. Agora, pergunta assim, vocês têm alguma pergunta específica sobre algum assunto aí que vocês queiram que eu
esclareça, exceto a parte de normalidade, tem uma videoaula bem completa lá no canal, e eu recomendo que vocês assistam essas videoaulas sobre normalidade. Não, não tem dúvida não. A única que eu tenho, na verdade, é só se seguir essa ordem que o senhor fez nessas questões, já dá pra resolver, não é isso? Essa ordem aí. Pronto, Dá sim. certo. Joia, então tá bom, né? Vocês têm a prova Também não para fazer. tenho dúvida não, porque até eu vou começar a prova hoje ainda, mas se eu tiver alguma dúvida eu posso mandar por e-mail, não posso? Pode. Se tiver alguma inconsistência, alguma coisa assim. Não entendi o que você falou por último aí. Foi uma piada. Não. Brincadeira. Porque eu também também tenho um bichão desse aí. Aqui, no momento ele tá quieto. Enfim, se tiver alguma inconsistência, alguma coisa, vocês me escrevem que eu respondo, né? E não deixe de assistir a videoaula sobre normalidade, né? Então, Certo. Mas, aí professor, o seu e-mail é aquele do Siga ou é outro? eu prefiro aquele do Siga, chega mais rápido. Digamos que eu verifico várias vezes por dia aquele do Siga A, que tem o e-mail acadêmico, eu ainda estou me adaptando a ele. Então é um pouquinho mais demorado eu responder o e-mail. Acabei de ver aqui o e-mail acadêmico que tem uma mensagem. Assim, eu abro uma vez por dia o e-mail acadêmico. Entendi. Joia. Então, pronto, aí vocês me escrevem, e aí eu respondo, e depois, logo em seguida, fechando a avaliação no sábado, eu já vou, no sábado, domingo, lançar lá no Cigar para vocês verificarem se precisarão fazer prova substitutiva. E aí vocês escolhem qual que vocês vão substituir e a gente marca uma data. Bom, então tá bom, né? Certo. Até mais ver. Tchau. Até, mais. professor.